arremesso que ninguém vê. Você acha que conhece Tom Holland? Você conhece o sorriso fácil, o garoto que pula e brinca como ninguém nas telas, o astro que vestiu a roupa do Homem-Aranha e conquistou o coração de milhões de pessoas no mundo todo. Mas o que você sabe sobre o menino que escondia seus sapatos de dança na mochila para não ser zoado? O que você sabe sobre o jovem que chegava ao fim do dia e sentia um vazio tão grande que achava que só o álcool poderia preencher? O que você sabe sobre o homem que teve que apagar todas as redes sociais, se afastar de tudo e de todos para não se perder de si mesmo? Essa é a verdadeira história de Tom Holland. Uma história que começa muito antes dos holofotes, muito antes da fama, em uma sala de aula comum, onde ele aprendeu desde cedo o que é ser diferente, o que é sofrer e o que é ter que lutar para ser aceito. Por que você dança? O bullying que durou anos. Tom nasceu em uma família carinhosa, em Londres, cercado de amor e apoio. Mas desde muito pequeno, ele percebeu que não fazia parte do que os outros esperavam de um menino. Enquanto os colegas de turma passavam o recreio jogando bola, brigando e correndo atrás de brinquedos mais masculinos, Tom sentia uma alegria imensa em se mexer, em seguir a música, em sentir o ritmo no corpo. Quando ele descobriu o balé, pareceu que tinha encontrado seu lugar no mundo. Mas o que era uma paixão linda virou motivo de tortura diária. Ele era o menor da sala, sempre foi. E os meninos, cruéis como só crianças que não sabem lidar com o diferente, conseguem ser, não deixavam passar uma oportunidade. Olha lá o bailarino. Você não é menino, não? Vai ficar pulando como uma menina? Piadas, empurrões, risadas pelas costas, sussurros quando ele passava. Muitas vezes ele saía da escola com o coração apertado, guardava o uniforme de dança bem no fundo da mochila para ninguém ver, e chegava em casa sem contar nada para ninguém, com vergonha do que ele amava fazer. Muitas noites ele pensou em desistir. Pensou: se eu parar de dançar, eles vão parar de me zoar. Eu vou ser como todo mundo e finalmente vão me aceitar. Mas toda vez que a música começava, toda vez que ele pisava no palco, ele sentia algo que ninguém podia tirar dele. O balé não era só uma dança. Era o lugar onde ele era forte, onde ele era dono de si, onde ninguém ria dos seus movimentos. O que parecia ser a coisa que mais o deixava para baixo foi a primeira coisa que ensinou ele a resistir. Mesmo sangrando por dentro, ele continuou. Mesmo ouvindo todos os dias que ele não devia estar ali, ele ficou. Quando aprender parece impossível. Dislexia descoberta. E se a humilhação dos colegas já fosse difícil, Tom carregava outra batalha que ninguém via. Quando os outros liam uma página e entendiam tudo de primeira, ele lia, relia, e as letras pareciam dançar na folha, fugir dos seus olhos. O que os professores achavam que era preguiça, distração ou falta de interesse, era na verdade uma dificuldade que ele não conseguia explicar. Ele se sentia burro, atrasado, incapaz. Até que um dia, finalmente, vieram com a resposta. Tom tinha dislexia. O diagnóstico não apagou a dificuldade, mas acendeu uma luz. Ele não era defeituoso. Ele só aprendia de um jeito diferente. Mas isso significava que ele tinha que estudar o dobro, o triplo dos outros. O que para um colega levava 10 minutos, para ele levava 1 hora. Ele tinha que criar suas próprias regras, seus próprios jeitos de decorar, de entender, de fazer funcionar. E essa luta só fez ele mais forte, mesmo que na época ele não percebesse. Anos depois, quando já era famoso, veio mais uma descoberta que explicou tantas coisas. O diagnóstico de TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele mesmo contou em entrevistas. A minha mente é como uma televisão com 100 canais abertos ao mesmo tempo. Um pensamento puxa o outro. Eu pulo de uma ideia a outra em segundos. Não consigo ficar parado, não consigo focar em uma coisa só por muito tempo. Durante toda a infância e adolescência, ele achou que isso era um defeito seu, que ele era bagunçado, que não conseguia levar nada adiante. Hoje ele sabe, isso faz parte de quem ele é, e inclusive ajudou ele a ser o ator criativo e cheio de energia que nós conhecemos. Mas na época, sem entender nada, ele só sentia que não se encaixava em lugar nenhum. Fama aos 19. O peso de ser o centro das atenções. Toda essa luta,
Toda essa resistência levou ele a um teste de elenco que mudaria a sua vida para sempre. Aos 19 anos, Tom Holland foi escolhido para ser o novo Homem-Aranha. O menino que ninguém notava, de repente, virou o jovem mais famoso do planeta. Parecia o final de conto de fadas, não é mesmo? O menino que sofreu finalmente ganhou o mundo, mas ninguém contou para ele que a fama não cura as feridas. Pelo contrário, ela pode fazer elas doerem muito mais. De uma hora para outra, não havia mais o recreio da escola, mas havia milhões de olhos em cada passo seu. Cada palavra que ele dizia, cada foto que saía na internet, cada gesto, cada sorriso, era analisado, julgado, comparado. Ele não podia mais ter um dia ruim, não podia estar cansado, não podia errar. Todo mundo esperava que ele fosse perfeito. Todo mundo esperava que ele fosse o herói que eles viam na tela. E não o menino que ainda carregava todas aquelas marcas da infância. Ele contou depois que não tinha mais privacidade nenhuma. Saía na rua e todo mundo queria uma foto, um autógrafo, um pedacinho dele. Quando voltava para o quarto de hotel, sozinho, depois de um dia inteiro de eventos e gravações, ele sentia um vazio tão grande que não conseguia explicar. A fama não preencheu o que faltava dentro dele. Ela só aumentou o silêncio. Ele tinha tudo o que muita gente queria, mas ele não tinha a si mesmo. Ele não sabia mais dizer não, não sabia mais descansar, não sabia mais ser só o Tom, sem o uniforme do herói, sem a câmera apontada para ele. O vício que virou refúgio, luta contra o álcool. E foi nesse meio de pressão, cansaço e solidão que ele encontrou o que parecia ser uma saída fácil: o álcool. No começo era só nas festas, para relaxar um pouco, para se sentir mais à vontade com as pessoas. Mas pouco a pouco foi virando algo maior. Depois de um dia cheio de gravações, ele bebia para esquecer a pressão. Quando estava feliz, bebia para comemorar. Quando estava triste, bebia para se consolar. Quando estava rodeado de gente, bebia para se sentir parte daquele grupo. Quando estava sozinho, bebia para não se sentir tão vazio. Até que chegou o dia em que ele percebeu que o álcool não era mais uma escolha. Era a primeira coisa que passava pela sua cabeça quando acordava, e a última coisa que ele pensava antes de dormir. Ele mesmo disse: "Eu percebi que não conseguia mais passar um único dia sem pensar em beber. Não era mais diversão, não era mais alegria, era uma necessidade. O álcool virou o meu melhor amigo e, ao mesmo tempo, o meu pior inimigo." Por fora, ele continuava sorrindo, fazendo filmes, aparecendo em todas as capas de revista. Por dentro, ele estava se perdendo pouco a pouco. Até que chegou um momento em que ele olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que estava ali. Ele sabia que se continuasse daquele jeito, ele iria acabar destruindo tudo. A sua carreira, a sua saúde, a sua vida. E então, em 2022, ele tomou a decisão mais difícil de toda a sua história. Ele decidiu parar de beber completamente. Não foi fácil. Houve medo, houve dúvidas, houve dias em que parecia que não ia conseguir. Mas ele teve coragem de admitir que precisava de ajuda e teve coragem de lutar por si mesmo. Recomeço, TDAH, silêncio nas redes e cura. E essa decisão foi o começo de uma série de mudanças que salvou a sua vida. Junto com parar de beber, ele decidiu se afastar das redes sociais. Ele explicou que tudo o que ele via ali era comparação, julgamento, pressão para ser perfeito o tempo todo. Quando ele desligou tudo, quando parou de ver o que as pessoas falavam sobre ele sentiu como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Ele começou a estudar mais sobre a sua dislexia e o seu TDAH, e a aceitar que aquilo não eram defeitos, mas características que faziam ele quem ele era. Ele aprendeu a dizer não para convites, para horas extras, para tudo o que não fazia bem para ele. Ele aprendeu a dar valor às coisas pequenas. Um passeio com o cachorro, um almoço com a família, um dia todo sem fazer nada, sem ninguém esperando nada dele. Hoje ele fala abertamente sobre tudo isso. Não para ganhar aplausos, mas para mostrar que ninguém passa por essas coisas sozinho. Ele diz: "Eu não sou um exemplo de perfeição. Eu sou um exemplo de que é possível cair, de que é possível errar e que é sempre possível escolher recomeçar." Ele transformou a sua dor em uma força que ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas.
O legado de Tom para todos nós. A história de Tom Holland não é a história de um menino que ficou famoso. É a história de uma pessoa que passou por tudo o que muita gente passa. A vergonha de ser diferente, a dificuldade de entender o próprio jeito de ser, a pressão de agradar a todo mundo, a armadilha dos vícios que parecem ajudar, mas só machucam, e a luta diária para cuidar da própria mente. Ele nos ensina que ninguém tem o direito de definir você pelo que você gosta, ou pelo jeito que você aprende, ou pelo que os outros acham de você. Ele nos ensina que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para ser forte. Ele nos ensina que a fama, o dinheiro e o sucesso não valem nada se você não tem a sua paz, se você não tem a sua saúde mental e emocional. O que aconteceu com Tom no passado não define quem ele é hoje. E o que aconteceu com você também não define o seu futuro. Você pode levar uma vida inteira ouvindo que não é capaz. Mas se você acreditar em si mesmo, se você tiver coragem de pedir ajuda quando precisar, você também pode virar a página e escrever uma história muito mais bonita. Essa foi a verdadeira história de Tom Holland. Se você ou alguém que você conhece passa por algo parecido, saiba que não está sozinho. Compartilhe essa história para que mais pessoas entendam que a superação é possível. Inscreva-se no canal para mais histórias assim, que nos lembram que a gente sempre pode recomeçar. Até a próxima. E se você precisar de ajuda, lembre-se, no Brasil, o Centro de Valorização da Vida atende pelo telefone 188, de graça, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os alcoólicos anônimos estão no 0800 728 9777. E você também pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Sempre há alguém disposto a ajudar.